Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E hoje, segunda-feira, é o início da reformulação do Departamento de Futebol do Vasco da Gama, uma semana importantíssima para que essas mudanças venham a acontecer. O Vasco está no mercado atrás principalmente de dois profissionais. O primeiro para a pasta de diretor executivo e o segundo para a comissão técnica, o novo treinador do Vasco da próxima temporada. E a gente vai explicar, vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Parece que de fato o diretor executivo será sim o Alexandre Matos. Vamos trazer mais novidades sobre como estão as negociações, como está a situação e também falar sobre o novo treinador. Pois ontem, através de um jornalista muito conceituado aqui no meio da torcida vascaína, foi confirmado que o Vasco já tem alguns nomes de treinadores que agradam essa atual diretoria, antes mesmo da contratação do diretor executivo, que vai guiar e vai ser ali um papel importante para que haja a contratação, não somente do novo treinador, mas também do elenco para a próxima temporada. Notícias importantíssimas para você, falando sobre essa reformulação geral no departamento de futebol do Vasco da Gama. E além disso, falar, é claro, sobre Vasco e Vila Nova. O Vasco joga hoje, não valendo mais nada, porque o Vasco não tem chance nem de subir para a Série A, nem de cair para a Série C. Então é um jogo importante para testar o elenco para a próxima temporada, ver com quem poderá contar e, é claro, principalmente para o torcedor vascaíno que gosta ver o Vasco em campo, mas infelizmente numa tristeza muito grande. Mas, rapaziada, antes de começar o vídeo, antes, é claro, de trazer as novidades que você está atrás do seu clube, eu quero aqui dar as boas-vindas a quem está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você está chegando aqui no canal do Gigante pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal, um prazer ter você aqui conosco. Também se inscreva, deixe o seu like, pois é importantíssimo para o nosso crescimento, e o seu comentário aqui embaixo sobre o que você acha dessa reformulação que vem acontecendo no departamento de futebol do Vasco. É favorável? Não é favorável? Deixe a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, sem muita enrolação, agora sim falar de Vasco da Gama. E antes de falar sobre essa reformulação no departamento de futebol do Vasco, que irá sim acontecer, a gente já vem vendo, né, que realmente isso está confirmado através das atitudes da diretoria nessa última semana, tanto com a demissão do Alexandre Pássaro e do Fernando Diniz, também através do pequeno pronunciamento do Jorge Salgado, que não falou muita coisa, mas deu a entender que irá sim acontecer uma mudança geral no departamento de futebol do Vasco da Gama. Mas antes de falar sobre isso, eu quero trazer notícias rápidas e bem breves aqui sobre essa partida de hoje contra o Vila Nova, porque hoje, às 6 horas da tarde, o Vasco enfrenta o Vila Nova, dessa vez em casa, né, em São Januário, um jogo de fato muito ruim de se ver, porque o Vasco não luta por mais nada na Série B do Campeonato Brasileiro, não tem mais chance nenhuma de acesso, nem de queda para a Série C, mas será um jogo ali para analisar o atual elenco. O Vasco deve ir a campo com Lucão no gol, Zeca na lateral direita, Leandro Castan, Ricardo Graça e Riquelme na lateral esquerda, no meio-campo Andrei, Bruno Gomes, MT e Marquinhos Gabriel, e o ataque formado por Nenê e Daniel Amorim e o técnico Fábio Cortez. Muitos de vocês devem estar sentindo a falta do Germancano na escalação, mas não é nada relacionado ao contrato do atleta. Sim, porque ele levou o terceiro cartão amarelo na última partida e ficará de fora desse jogo contra a equipe do Vila Nova. E será, como eu já falei, volto a repetir, importante para ver as mudanças nesse atual elenco, ver os jogadores que serão importantes para a próxima temporada, que estarão à disponibilidade para a próxima temporada e quem não ficará. Então realmente vai ser um jogo para testar, ver como está a situação de alguns atletas, do próprio Dion Sanches, que teve poucas oportunidades com o Fernando Diniz, Matias Galarza, outros também, com o próprio Caio Tenório, que não entrou quase nessa temporada, MT, Gabriel Peck. Então esse será um jogo para esses jogadores, tanto que a gente não vê mais no elenco titular o Morato, o Léo Jabá, o Leonardo Matos, que muito provavelmente seguirão a sua carreira em outro clube, que se não, no Vasco no ano de 2022. Um jogo que não vale absolutamente nada, mas um jogo de fato para testar. E a gente espera que o técnico que estará à beirada de campo, no caso o Fábio Cortez, que faz parte da comissão permanente do Vasco da Gama, teste os atletas, porque é isso que o torcedor vascaíno quer ver. Coloque o JP, coloque o MT, coloque o Caio Tenório e tire esses jogadores aí que o torcedor vascaíno não quer ver, né, na próxima temporada, como Marquinhos Gabriel, como o Zeca e vários outros aí nesse atual elenco que não deram alegria nenhuma pro torcedor vascaíno. Mas agora sim, né, rapaziada, falar de reformulação, mas antes, só trazer uma novidade sobre um atleta em específico, no caso do Castan.
Eu já venho falando sobre alguns outros jogadores nos meus vídeos, né? Sobre essa reformulação, sobre rescisão contratual, renovação. O Vasco está lutando e vem lutando diariamente para renovar o seu contrato com o Germancano, um trâmite muito grande devido a algumas dívidas que tem entre o clube e o atleta, e também tentando rescindir o contrato até mesmo de maneira antecipada com outros jogadores. Morato, Marquinhos Gabriel, Zeca, que vão terminar o contrato nessa temporada, não permanecerão. E alguns outros que terminam na próxima também têm chance de não permanecer no Vasco. E um desses nomes que terminam só no final de 2022 e podem não continuar é o Leandro Castan. O Leandro Castan, apesar de ter uma grande importância para esse atual elenco, para o Vasco, ser ali a personificação do líder desses atuais jogadores, pode estar de saída devido a situação dele no meio da torcida. Ele não tem ali uma imagem positiva no meio do torcedor vascaíno, já foi o responsável e foi o capitão do último acesso do Vasco e dessa permanência na Série B, então isso tudo faz com que de fato o relacionamento do torcedor com o capitão do Vasco venha se tornando cada vez pior, e devido a isso ele não pode permanecer. Sem dúvida nenhuma, tem chance disso acontecer para a próxima temporada. Porém, ontem, em notícia, através do portal aí, canal aqui do YouTube, Fanático Vascaíno, do próprio jornalista Fábio Azevedo, o Leandro Castan, apesar de ter contrato até o final de 2022, tendo a chance de sair, ele também pode sim continuar pelos motivos pessoais dele. Ele já se ambientou com o Rio de Janeiro, se sente muito confortável morando aqui na cidade carioca e, além de tudo, ele gosta do Vasco. Ele conseguiu amar o Vasco da Gama. O Vasco é um clube diferente, todos que jogam pelo Vasco afirmam isso. O Vasco é um clube que dá vontade de ficar, quem joga se apaixona, e o Leandro Castan foi um desses, que jogou no Vasco, se apaixonou, até pelo motivo que o Vasco trouxe, pela oportunidade que deu para a carreira do jogador, e o Leandro Castan se sente em débito com o Vasco. O Vasco abraçou ele num momento tão importante, então o Leandro Castan sente ali essa ausência, esse medo de sair do Vasco no momento que o Vasco pode estar precisando dele. Uma permanência na Série B, um momento muito complicado, tanto na gestão quanto também no seu futebol. Então, isso tudo acontecendo, o Leandro Castan não gostaria muito de ter o seu contrato rescindido de maneira antecipada e estaria completamente disposto a ajudar o Vasco na temporada também de 2022. O Leandro Castan se sente o grande responsável e um dos responsáveis pelo que aconteceu nessa temporada de 2021 e nessa permanência, e estaria disposto a fazer tudo o que pudesse para levar o Vasco à Série A de 2023, permanecendo na Série B de 2022. Então essa permanência do Castan, é claro, mesmo ele tendo contrato, dependerá somente da diretoria, mas de maneira exata do próximo diretor executivo e da comissão técnica que chegará nessa próxima temporada. Até o momento, o Castan é um jogador do Vasco, fica no Vasco, hoje estará entrando em campo, inclusive, mas há essa dúvida. O que será feito com o jogador, apesar de ser um líder do elenco, corre sim chance de não estar presente na próxima temporada. E agora, falando sobre reformulação. Já venho tocando nessa tecla há muito tempo. O Vasco busca essa reformulação não somente no elenco, mas no departamento de futebol no geral, uma reformulação muito forte, uma reformulação mais ali realmente pesada nesse atual elenco. Já tivemos uma limpa geral no ano passado, mas hoje, essa temporada, né, aliás, não hoje, será completamente. Jogadores que já estavam no Vasco há anos irão sair e alguns atletas que chegaram nesse ano também irão sair. Exemplo, que estavam há anos, Andrei não permanecerá e alguns outros nomes aí também, crias da base, poderão estar de saída por não render. O Lucas Santos, que já foi emprestado ao Brasil de Pelotas, mas volta ao Vasco, pode estar de saída, e outros. Além também, é claro, dos jogadores que chegaram nesse ano e não irão permanecer. Morato, Léo Jabá, Hernando, Michel, Vanderlei, Daniel Amorim, que também poderá estar de saída, o próprio Marquinhos Gabriel, Zeca. Então vai haver uma limpa geral. A expectativa, para vocês terem noção, é que de 10 a 12 jogadores poderão estar de saída aí, fora outros que têm chance também de sair desse atual elenco. E para reforçar, o Vasco tem a expectativa, segundo notícias, de trazer de 10 a 12 reforços também, e desse número, 6 a 7 para serem titulares do time, serem jogadores para vir e vestir a camisa ali de titular absoluto da equipe do Vasco da Gama e ter uma outra mentalidade do que aconteceu nessa atual temporada. Uma mentalidade realmente maior, de pensar grande, de trazer jogadores para vestir a camisa titular,
reestruturar o time e levar esse time montado já para uma elite do futebol brasileiro, para a Série A, e só ir reforçando pontualmente para a temporada de 2023, já na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É claro, toda essa remontagem será feita apenas com a chegada do novo diretor executivo, que, como eu já falei no início do vídeo, há grande chance de ser o Alexandre Matos. Já houve um contato, já houve uma sondagem por parte da diretoria, mas o grande problema atualmente é qual será, aliás, o cargo do Alexandre Matos. A diretoria do Jorge Salgado tem um planejamento, tem um organograma ali para a gestão, que no caso é ter o VP de futebol, abaixo do VP ter um CEO de futebol, abaixo do CEO ter outros vários cargos liderados, tanto pelo CEO quanto pelo VP, que no caso é esse diretor executivo, é o diretor de futebol, é o diretor de base, é o diretor feminino, e sendo assim, o Vasco ainda aguarda. Para contratar, sim, há um interesse no Alexandre Matos, mas para ver aonde irá colocá-lo, ou no cargo de CEO do Vasco da Gama, CEO do futebol do clube, ou no cargo de diretor executivo, e ter uma maior aproximação com os jogadores. Até o momento não houve confirmação, não houve uma proposta do Vasco como profissional, mas há sim um interesse tanto por parte do Vasco para trazer o Alexandre Matos, quanto também por parte do Alexandre Matos em voltar para o Brasil, voltar para o Rio, já que ele se encontra atualmente nos Estados Unidos, e treinar um clube gigante como o Vasco, até mesmo para ele se recolocar no mercado. A única definição realmente para que venha a ser oficializada, aliás, essa proposta, é a definição de qual cargo ele irá estar nessa próxima temporada, caso venha realmente fechar com o Vasco da Gama. E devido a isso, até o momento não houve ainda também proposta oficial por nenhum técnico, nenhum nome foi ali muito comentado dentro do Vasco, mas é claro, especulações já foram feitas se nomes agradam a atual diretoria. Segundo notícias, uns nomes principais agradam mais, sendo eles Mano Menezes, Dorival Júnior, Guto Ferreira e Jorge Machado. A diretoria já está sendo muito pressionada para cumprir o quanto antes esse cargo de trazer um novo treinador, mas só vai definir, volto a repetir, após saber quem será o diretor executivo e montar toda a estrutura de futebol, sendo liderada pelo VP, o CEO e o diretor executivo, e aí sim começar a montagem do elenco. Então a gente vai demorar ainda para saber quem será o novo treinador do Vasco da Gama. Primeiro vai ser montada a estrutura e depois, por último, a comissão técnica e o elenco para essa próxima temporada. E além desses nomes, também foi comentado sobre o Gustavo Morigono, um técnico, um treinador que atualmente está no Coritiba, tem o mesmo empresário do Matias Galarza, meio campo aqui do Vasco da Gama, poderá ser um nome muito forte, é um nome muito forte e tem chances sim de vestir a camisa do Vasco e estar presente na beirada de campo para essa próxima temporada. As negociações com os atletas, para deixar também evidente, só irão continuar, dar início após a chegada também do novo treinador. Então a gente deve ver esse processo de reestruturação começando a andar daqui a 2, 3 semanas. Por enquanto, só especulação, nomes fortes, nomes realmente vão surgir, mas nada oficial. E para finalizar o vídeo, ontem tivemos aí, através também, que tem que dar os créditos ao canal Fanático Vascaíno do Fábio Azevedo, uma conversa com o Zinho. Ele entrou em contato com o Zinho para tirar algumas dúvidas, já que vinha sendo comentado uma possível volta do Zinho e do Jorginho, uma dupla que conquistou aqui o Campeonato Carioca de 2016, quase livrou o Vasco do rebaixamento e foi um dos últimos treinadores que conseguiram fazer um bom trabalho à frente da equipe do Vasco da Gama. Ele, o Jorginho, que vem desempenhando um bom trabalho também à frente do Cuiabá, e em ligação para o Zinho, que é um parceiraço aí, no caso do Jorginho, foi perguntado se houve contato. O Zinho deixou bem claro que não houve contato algum por parte do Vasco, e o ex-auxiliar, no caso que agora ele está ali trabalhando num programa esportivo, reafirmou que até o momento o Vasco não entrou em contato com ele, não há interesse nenhuma por parte do gigante da colina, e a mesma situação também se repete ao Jorginho, que atualmente treina o Cuiabá e está focado na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, volto a repetir para vocês. Primeiro, a estrutura tem que ser montada. Primeiro, o vice-presidente de futebol tem que chegar, depois o CEO do futebol tem que chegar, aí sim o diretor executivo, e após isso será montado tanto o elenco quanto a comissão técnica. Então, 3 a 4 semanas para que isso venha acontecer. Antes, dificilmente poderemos ter novidades voltadas ao treinador e também a jogadores para o ano de 2022. É claro, as decisões podem acontecer, mas as chegadas dificilmente antes de essa estrutura total ser montada pela diretoria Cruz Maltina. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, torcedor, se inscreva no canal. A sua inscrição, volto a repetir, é essencial, é importante para o nosso crescimento.
pois sem ela nós não conseguiremos crescer, chegar a mais vascaínos. Então se inscreva, deixe o seu like e principalmente compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.